Direto para o Nordeste, em Fortaleza, capital do Ceará. A disputa ocorre entre André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT. E quem tem mais detalhes dessa disputa é o Thiago Lima. Tudo bem, Thiago? Boa tarde para você, bem-vindo. Muito bom te rever aqui nas imagens da Jovem Pan. Um abraço. Oi, Thiago Berraich, um prazer estar com você, com todos os amigos e amigas da rede Jovem Pan, na Jovem Pan News. Aqui em Fortaleza tem 1.800.000 eleitores. Assim como o Giovanni Chacon, aí mais ou menos 1 minuto e 10 segundos, a minha votação foi rápida, Thiago, porque a eleição está ocorrendo na tranquilidade aqui em Fortaleza. Algumas ocorrências, mas nada fora da normalidade. Disputam. Vocês estavam falando agora sobre os efeitos para 2026. Fortaleza representa, o Berraich, essa nacionalidade da disputa eleitoral, porque temos um candidato do PT, Evandro Leitão. Apesar de ser recém-chegado, ele tem poucos meses de se filiar ao PT, mas sempre esteve muito próximo do grupo do ministro Camilo Santana, que foi governador do Ceará por 8 anos, e ele esteve muito próximo a esse grupo, e é recém-chegado ao PT, mas representa esse partido. Do outro lado, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o deputado federal André Fernandes. As pesquisas apontam, o Berraich, as pesquisas apontavam, até ontem, ali uma proximidade muito grande entre os dois candidatos, algumas até com empate de 50% a 50%. Então, faltando aí menos de 1 hora para o fim da eleição, aqui em Fortaleza, a expectativa é de que esse resultado que as pesquisas demonstravam se concretize com a diferença mínima entre os dois candidatos. Aqui, diferente de Guarulhos, está um sol para cada um, muito calor, como era de se esperar na capital cearense. Esses dois candidatos, Berraich, eles são assim, além de representarem essa que a gente chama de polarização nacional, PT, PL, Lula, Bolsonaro, também eram candidatos no início da campanha que não estavam pontuando com grande pontuação nas pesquisas. A liderança ou as lideranças lá no início da campanha eram do atual prefeito, José Sarto, do PDT, que pela primeira vez depois da redemocratização, não vai para o segundo turno o atual prefeito. O atual prefeito não está no segundo turno pela primeira vez em Fortaleza. Era um que figurava na frente das pesquisas. E o outro, que começou com mais de 30%, beirando os 40%, Capitão Wagner, que já foi deputado estadual, deputado federal e foi candidato nas 2 últimas eleições, em 2016 e em 2020, chegando ao segundo turno, mas não conseguindo se reeleger. Então, as forças se organizaram ou se reorganizaram nesse segundo turno em torno de André Fernandes e de Evandro Leitão. Este é o cenário das eleições aqui em Fortaleza. Thiago Berraich. O Thiago Lima, mais uma pergunta para você. A movimentação por aí pelos colégios eleitorais, algum registro, alguma irregularidade? O que você pode nos dizer? O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, vai fazer um balanço ao fim do pleito, mas até o momento, pequenas ocorrências, aquelas que sempre ocorrem, o Berraich, disputa, o eleitor de um candidato se encontra com outro, aí tem uma briga, tem uma discussão, a polícia chega e resolve. Ocorrências corriqueiras, não muito mais sérias do que isso. A eleição em Fortaleza está ocorrendo, graças a Deus, dentro da normalidade, como eu disse, com essas pequenas ocorrências que não geram nenhum problema para o andar do pleito aqui na capital. Com as informações do Nordeste brasileiro, bom trabalho para você e toda a nossa equipe. Você volta sempre na programação. Valeu. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas. A gente fala, a expectativa agora 4h18, faltando pouco tempo já. Bruno Pinheiro e Alan Gani para o fechamento das urnas. Um balanço até agora muito tranquilo. As pessoas levaram pouco tempo para votar, nada de fila, ao contrário do primeiro turno da eleição de 2022, quando a gente teve, inclusive aqui em São Paulo, um teste na hora, um teste real com a biometria dos eleitores. Alan Gani. Pois é, né? A eleição de 2022 foi marcada por aquelas filas, homéricas, pessoal demorando até 1 hora, 2 horas para votar, justamente pela questão da
biometria. Então trouxe bastante problemas, né, em termos de organização, algo que a gente não viu na eleição de 2024, ainda no primeiro turno, e evidentemente, Berraich, no segundo turno, sem a possibilidade de votar nos vereadores, somente em prefeitos, foi muito mais tranquilo, até porque a gente está falando aí de 51 cidades que está tendo a disputa eleitoral, então tudo ocorre dentro da normalidade. Pois é, Bruno Pinheiro, e o Thiago Lima falava dessa disputa acirrada em Fortaleza, em algumas cidades sim, é o que se espera. Curitiba também há uma disputa acirrada e outras capitais do Brasil também, Bruno. Justamente, inclusive no Rio Grande do Sul, lá em Canoas, região que eu fiquei durante 25 dias aproximadamente, durante as enchentes que assolaram ali o estado do Rio Grande do Sul. Naquela época, inclusive, estávamos discutindo se haveria ou não eleição. Estávamos num cenário, Alan, que era para se discutir como salvar as pessoas e naquela época já estavam discutindo se o dia de hoje iria acontecer ou não. E aí a gente consegue ver qual é a vontade de ganhar essa autonomia, de ganhar essa eleição. No município de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, o segundo turno está acontecendo. Jairo Jorge, atual prefeito, e Ayrton Souza, que é um vereador que acabou colocando o nome à disposição com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, e Jairo Jorge, que é o atual prefeito, com o apoio do presidente Lula, inclusive ele que é do PSD. E aí vem com o apoio de Lula na campanha, mas a situação da enchente, isso dificultou e muito a campanha dele, justamente colocando na conta uma falta de aviso, uma falta de comunicação. E a gente comentou aqui no início dessa cobertura hoje que justamente isso que afeta o eleitor, que afeta a comunidade é muito ruim. Isso reflete diretamente num dia como hoje, na hora do voto. Então, Jairo Jorge, que está tentando o 4º mandato lá em Canoas, ele foi afastado diversas vezes, alvos de operações, retornou à gestão através de um habeas corpus, inclusive, e foi uma campanha acirrada, que no segundo turno só teve entrevistas somente sabatinas, não teve um confronto direto. Então, o eleitor do Rio Grande do Sul, não somente no município de Canoas, mas no estado como um todo, ele foi e está indo às urnas hoje com o sentimento de fazer uma justiça, olhando o Rio Grande do Sul. Se o gestor acertou naquele episódio ou se o gestor errou e é necessário escolher um outro nome para administrar a sua cidade. Tiago. Pois é.